Tirania de Aço capítulo 1094. A imperatriz japonesa viaja pela capital alemã parte 2. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Christopher conduziu Itami e sua família pelas ruas do antigo distrito de Kufstein em um passeio bastante emocionante, que deu às três mulheres estrangeiras uma perspectiva bastante perturbadora do Reishi e de como seus cidadãos viviam. Depois de visitar algumas lojas e pubs, que tinham itens com preços razoáveis até mesmo para a classe mais baixa de cidadãos alemães, Christopher conduziu o trio de volta ao carro, onde eles entraram e se prepararam para entrar em outra seção da cidade. Ao passarem pelo maior hospital da cidade de Kufstein, Christopher fez perguntas a Itami nas quais ele não havia pensado até ver o prédio. Perdoe-me por perguntar algo tão pessoal, mas vocês três estão em dia com suas imunizações? Porque, se não, podemos dar uma passada rápida no consultório médico e vaciná-los. Itami olhou para o rosto inocente de Christopher com um olhar de pura perplexidade. Este menino acabou de dizer seriamente que os cidadãos da Alemanha já tinham acesso imediato às vacinas. Quanto a Momo e Mibu, eles não tinham ideia do que o menino estava falando e, portanto, pareciam confusos. Isso por si só foi o suficiente para Christopher perceber que algo estava seriamente errado, mas foi a própria declaração de Itami que o chocou completamente. Você quer me dizer que a Alemanha já tem vacinas? Para quais doenças exatamente? Ao ouvir isso, Christopher ficou totalmente perplexo. Ele tinha certeza que o Japão era um adversário quase igual. Era o que sempre ouvia de seu pai. No entanto, eles ainda não tinham vacinas. Certamente eles não gastaram todos os seus recursos no desenvolvimento de tecnologia militar, não é? Pensando que isso poderia realmente ser realidade, Christopher estremeceu de horror antes de informar a imperatriz japonesa que a Alemanha, de fato, tinha várias vacinas. Atualmente, temos grandes estoques de vacinas para varíola, sarampo, poliomielite, raiva e gripe, com novas vacinas sendo desenvolvidas a cada ano. Certamente você não quer me dizer que seu povo não tem acesso a essas vacinas que salvam vidas. Remédio, não é? Itami simplesmente desviou o olhar, o que era tudo o que Christopher precisava para saber que estava certo em sua suposição. Ele mal podia acreditar na notícia e insistiu rapidamente para que Itami e sua família fossem vacinados. Motorista, estacione no estacionamento do hospital. Precisamos vacinar essas mulheres imediatamente. Embora Itami soubesse o que Christopher estava oferecendo, sua mãe e irmã não tinham ideia do que as duas estavam falando. O motorista imediatamente obedeceu e deixou o grupo na entrada do hospital. O hospital era grande e contava com uma sala de espera extravagante, onde várias dezenas de pessoas se sentavam com máscaras filtradas para evitar a propagação de doenças. Na verdade, Christopher e seus convidados receberam máscaras na entrada, que foram instruídos a adornar antes de entrar nas instalações. O rápido desenvolvimento do Reishi no campo da medicina deveu-se em grande parte à prática generalizada de testes humanos em condenados à morte. Como resultado, houve não apenas o uso generalizado de antibióticos e vacinas para várias doenças, mas também extensas operações cirúrgicas que foram exaustivamente testadas nos criminosos mais hediondos. Embora alguns da vida passada de Berengário possam considerar essa experimentação humana e moral, ela ajudou a desenvolver rapidamente a indústria médica alemã, a ponto de os cidadãos alemães poderem receber um padrão relativamente moderno de atendimento médico sem nenhum custo. Até monarcas estrangeiros vinham ao Reich e pagavam o resgate de um rei para serem tratados por profissionais médicos alemães. Christopher registrou Itami e sua família na recepção antes de se encontrar com eles na sala de espera, onde ele os informou que poderiam consultar um médico em no máximo uma hora. Com vários hospitais em todas as grandes cidades que estavam cheios de uma equipe grande sempre presente, o Império Alemão carecia de muitas das falhas que os sistemas de saúde universais sofreram durante a vida anterior de Berengar, como tempos de espera prolongados. Em 30 minutos, Itami foi chamada ao médico, sob pseudônimo para não alertar o público sobre sua identidade.
Christopher a seguiu até o fundo do escritório como seu tradutor. Vendo como era a primeira vez que Itami era tratada por um profissional médico, eles fizeram um exame físico completo e concluíram que ela era saudável, antes de vacinar a imperatriz japonesa. Depois de não mais de uma hora, todas as 3 beldades japonesas receberam seus exames médicos e vacinas, de onde partiram do hospital em estado de choque total. Itami não podia acreditar como o hospital era moderno. Nem o quão amigável a equipe era, apesar de ela ser estrangeira. Os profissionais médicos pareciam se importar genuinamente com a saúde dela e não apenas pelo salário substancial. Ela permaneceu totalmente silenciosa enquanto o carro entrava no distrito comercial, onde Christopher finalmente falou antes de sair do veículo. Vocês 3 podem ficar aqui por enquanto. Só preciso pegar uma coisa para minha esposa. O trio de mulheres olhou estranhamente para Christopher antes de Mibu finalmente expressar sua confusão em voz alta. Você tem uma esposa. Mas você é tão jovem. Christopher pensou no que havia dito por vários momentos e então corou de vergonha antes de se corrigir. Menor ponto com o que eu quis dizer é que nos casaremos no futuro. Não me lembro do termo japonês para isso. Mibu e Momo ficaram empolgados com a perspectiva desse garotinho ter uma noiva e rapidamente beliscaram suas bochechas enquanto ensinavam a ele a palavra japonesa para noiva. Depois de receber a atenção suficiente das mulheres mais velhas, Christopher correu em direção à confeitaria local, onde pegou um saco de biscoitos de que Astrid gostava muito. Enquanto Itami esperava que Christopher voltasse, ela notou que havia uma televisão bastante grande na loja de doces que exibia um desenho animado sobre uma dupla de gato e rato, que estava sempre brigando. Embora a arte e a animação tivessem um estilo único, Itami sentiu que foi amplamente inspirada por um show de sua vida passada. Evidentemente, era popular, pois as crianças riam e comemoravam enquanto comiam seus lanches, e até alguns dos pais se juntaram à diversão. Não muito tempo depois, Christopher saiu da loja com um saco de biscoitos recém-assados nas mãos, que colocou com segurança no porta-malas do carro antes de se sentar no banco do passageiro ao lado do motorista. Assim que colocou o cinto de segurança, Christopher ordenou que o carro continuasse até uma das lojas de moda mais antigas da cidade. A loja era popular entre as mulheres e tinha sido o lugar onde Lindy, a Eleonora competiam entre si enquanto compravam lingerie. No entanto, não vendia apenas roupas íntimas, mas vestidos da melhor qualidade, além de todos os tipos de acessórios, incluindo sapatos. A moda hoje em dia era muito diferente do que era há mais de uma década. A beleza madura que já dirigia a loja muito se aposentou e vendeu a propriedade para uma rede maior. Apesar disso, a loja continuou a ser um local que vestia as mulheres com as melhores roupas disponíveis. Uma vez lá dentro, Itami e sua família se maravilharam com a ampla seleção, cujo estilo de moda lembrava o do início do século XX de sua vida passada. A moda era relativamente conservadora, especialmente pelos padrões modernos. Os homens usavam ternos de 3 peças, gabardinas e chapéus luxuosos, enquanto as mulheres usavam vestidos requintados cujo comprimento ia abaixo dos joelhos. Era apenas nos salões da nobreza que um estilo mais antigo e refinado ainda estava na moda e, como uma loja que vendia quase exclusivamente para os escalões superiores da sociedade alemã, era esse senso de moda imperial que era vendido nesta loja. Itami olhou ao redor da loja e ficou realmente surpreso. Estes eram o que se poderia chamar de vestidos de princesa, muito parecidos com o que ela estava vestindo atualmente, que Berengário havia fornecido gratuitamente para ela e sua família. Itami não sabia quanto valia a moeda alemã, mas era evidente pelas etiquetas de preço que esses vestidos e acessórios não eram baratos e, no entanto, havia dezenas de mulheres nesta loja verificando seus tamanhos para que esses itens fossem ser devidamente adaptados aos seus corpos. No entanto, antes que ela pudesse perguntar mais sobre isso, Momo colocou seus olhos em um vestido de cetim preto de um design bastante requintado, que combinava perfeitamente com seus cabelos e olhos.
Desde o momento em que Berengário lhe deu um vestido real, a jovem se apaixonou pelo senso de moda alemão e não demorou a implorar a Itami pelo que agora estava em suas mãos. Oh Onei-chan, por favor, convença os jovens cavalheiros a comprarem este vestido para mim. Tenho certeza que poderei ganhar o favor de qualquer homem com uma roupa tão fina. Embora Christopher estivesse um pouco afastado de Itami e sua irmã, ele ainda ouviu as palavras de Momo e foi rápido em informá-lo sobre o motivo de sua visita a esta loja em particular. Papai diz que devo fornecer aos nossos convidados o que eles desejarem. Portanto, se você quiser este vestido, sugiro escolher alguns sapatos e uma bolsa que combine com ele. Só não olhe para mim em busca de conselhos sobre esse assunto. Não sou exatamente o que alguém chamaria de aficionado por moda. Momo rapidamente correu até Christopher e o abraçou com força enquanto o beijava na bochecha, antes de sair correndo para encontrar mais itens, que ela queria adicionar à sua coleção. Quanto a Itami, ela suspirou pesadamente, pensando que talvez sua irmã tivesse mais peitos do que cérebro. Ainda assim, não importa o quanto ela quisesse negar, Itami sempre quis se vestir como uma princesa ocidental, especialmente depois de crescer na América durante sua vida passada. Assim, Itami, Momo e Mibu passaram as horas seguintes escolhendo os melhores vestidos e acessórios que pudessem encontrar, sem se preocupar nem um pouco com o preço, pois tudo era pago pelo Kaiser. Tirania de Aço capítulo 1095. A imperatriz japonesa faz um tour pela capital alemã parte 3. Depois de fazer compras com sucesso por mais horas do que Christopher jamais quis participar, Itami e sua família estavam prontos para seguir em frente. De todas as 3 mulheres, Itami comprou a menor quantidade. Em parte porque não queria ficar em dívida com Berengário e em parte porque ainda sentia que algo sinistro estava sendo tramado pelo homem que ocupava o trono alemão. Christopher parecia estar perpetuamente feliz, apesar dos muitos comentários cansativos de Itami. O menino apenas deixou passar por cima de sua cabeça. Talvez ele estivesse confiante em sua própria capacidade e na da pátria, ou talvez apenas tivesse pena de Itami por ser uma mulher tão triste. De qualquer forma, Itami permaneceu em silêncio durante grande parte da turnê. A razão dela para fazer isso. Ela estava processando tantos pensamentos e emoções que não conseguia se concentrar na conversa. Que agora se voltava para Momo e Mibu, elogiando tudo o que viam no Reishi. De sorvete a filmes e formas de entretenimento, como boliche e carnavais. O trio de mulheres continuou sua jornada pela cidade de Kufstein até o sol começar a se pôr. Itami tinha visto tantas coisas chocantes que ela não conseguia mais manter a boca fechada. Especialmente depois que Christopher a levou para um destino final. De pé abaixo do colosso de Kufstein, Itami contemplou a enorme estátua de bronze de um jovem Berengar sentado nas costas de sua velha montaria enquanto apontava sua espada para o sul. Construir uma estátua tão grande deve ter custado uma quantidade considerável de mão de obra e recursos e, finalmente, depois de ver isso, Itami foi forçado a falar. Como Berengário criou uma sociedade tão rica e próspera em tão pouco tempo? Como se esperasse por essa pergunta por décadas, Christopher exibiu um sorriso astuto enquanto olhava nos olhos otimistas de Itami e falava o que precisava ser dito. Meu pai conseguiu tudo isso derrotando sua oposição. Você pode se surpreender com quanto os inimigos de meu pai o subestimaram. Ele naturalmente se aproveitou e usou a seu favor. O que você vê é o Colosso Kufstein, um monumento que foi encomendado por meu pai como prova de sua resistência contra a corrupção de Roma, uma cidade que agora governamos. Isso é enfatizado pela espada, que é apontada na direção de onde o Papa reinou supremo. Desde o momento em que meu pai assumiu o poder como um humilde visconde, ele se concentrou na educação e na industrialização. Onde meu pai falhou em inovar, outros tomaram seu lugar e provaram seu valor. Nem tudo que você vê ao seu redor foi inventado pelo meu pai. Que homem poderia realizar tudo isso sozinho? Mesmo que ele tivesse 10 vidas, ele não seria capaz de construir tudo o que você vê ao seu redor. Não, meu pai encontrou homens naturalmente inteligentes e capazes, e os educou da melhor maneira possível,
E então esses homens inovaram e aprimoraram o que aprenderam. Até hoje, temos uma civilização saudável e próspera. O Reich não foi construído pelos esforços de um único homem, mas por toda uma sociedade de homens que seguiram as crenças de auto-sacrifício de meu pai pelo bem do povo e da pátria. Milhares de jovens morreram em busca desse sonho, e suas famílias agora colhem os benefícios de seu sacrifício. Ninguém trabalha mais do que meu pai. Toda a minha família sabe disso muito bem. Acredite em mim, ele sempre colocou seu trabalho como governante acima do bem-estar de sua família. Na verdade, a natureza harmoniosa que existe entre nossa dinastia não é seu esforço, mas de Linde. Ela é uma mãe para todos nós, mesmo para aqueles a quem ela não deu a luz. Não sei muito sobre o Japão, além do fato de que você o unificou sob sua bandeira e que seu exército é mais avançado do que qualquer inimigo que nós, alemães, já combatemos. No entanto, se suas reações são alguma referência, então o meu palpite é que você teve que construir tudo sozinho e, portanto, não é surpresa que você tenha ficado tão atrás do Reich. Meu pai construiu uma nação autossustentável, que será capaz de prosperar muito depois de sua morte. Enquanto você construiu uma ditadura que depende inteiramente de você. Sem você e seu trabalho árduo, o Japão não seria capaz de funcionar, o que acredito que veremos em breve, agora que você é nosso convidado aqui no Reich. Itomi ouviu a palestra do menino e mordeu o lábio em desagrado. Embora ela não tivesse palavras para refutar Christopher, ela ainda se sentia mal por ele apontar tão descaradamente seus erros como governante. Portanto, não foi nenhuma surpresa quando a beldade albina refutou a última parte do que Christopher havia dito, que era a única coisa que ela poderia criticar. Menor ponto com o convidado, mas como prisioneiro. Este comentário repentino fez com que Christopher olhasse para Itami em estado de choque. Ele havia recebido ordens estritas para tratar os convidados de seu pai com a maior cortesia e para mostrar-lhes um bom tempo em Kufstein. Mesmo depois de tudo que Berengar fizera por Itami para mostrar sua boa-fé, ela ainda sentia que não passava de uma prisioneira. Ele estava prestes a soltar a língua, quando ouviu um suspiro exasperado sair da boca de Mibu. Arara, eu sabia que você poderia ser teimoso, mas pensar que minha preciosa filha é tão inteligente e tão estúpida ao mesmo tempo, realmente me deixa envergonhada como sua mãe. Itomi de repente lançou um olhar furioso para sua mãe, que foi respondido na mesma moeda. Quando ela estava prestes a protestar, Mibu falou em defesa de Berengar. Itomi riu. Você honestamente acredita que se o Kaiser Berengar von Kufstein alguma vez tivesse a menor intenção de nos prejudicar, ele daria boas-vindas calorosas à nossa família? Ele poderia ter nos matado a qualquer momento, especialmente dentro dos limites de seu palácio, quando ele enviou aquela equipe para nos resgatar. No entanto, em vez disso, ele salva você do confinamento, leva você para a casa dele, oferece um banquete para você e oferece um passeio com todas as despesas pagas pela capital dele. Se você é realmente um prisioneiro como afirma, então por que ele confiaria em nós para andarmos livres em sua cidade, com apenas uma criança pequena como nossa escolta? Você tem o péssimo hábito de ver o pior nas pessoas e teimosamente se recusar a acreditar que elas talvez não sejam tão maliciosas quanto você pensava, mesmo depois de provar o contrário. Não é de admirar que você ainda esteja solteiro, apesar de sua boa aparência. Itomi sentiu-se magoada depois de ouvir sua mãe repreendê-la tão abertamente e rapidamente olhou para Momo em busca de apoio, que estava com uma expressão presunçosa em seu rosto bonito. Suas próximas palavras foram prego no caixão. Onei-chan, Berengar ainda tem permissão para ter mais uma esposa de acordo com a lei alemã. Se você não se casar com ele, eu me casarei. Você não estava sempre dizendo que só se casaria com o homem que a derrotou no campo de batalha? Bem, Berengar não apenas derrotou você em todos os conflitos, mas até o império dele é melhor do que aquele que você construiu. Eu não sei exatamente o que ele planejou para você, mas se Berengar está disposto a ir tão longe para mostrar que ele não é tão ruim quanto você pensa que ele é, então você provavelmente deveria pelo menos ouvir o homem.
com a mãe e a irmã dizendo tão abertamente que ela se recusava a ver a verdade. Itami foi forçada a confrontar suas noções preconcebidas. Ela era realmente o cara mau em toda essa disputa entre as duas nações. A imperatriz japonesa olhou para as estrelas no céu acima e sentiu pela primeira vez em muito tempo que ela realmente precisava ficar sozinha para colocar seus pensamentos para fora. Assim, ela fez um simples pedido antes de permanecer em silêncio durante toda a viagem de volta ao palácio. Por favor, traga-me de volta ao palácio. Tenho muito em que pensar. Christopher respondeu com seu sorriso característico antes de fazer o que foi solicitado. Ele poderia dizer que os esforços de seu pai tiveram algum tipo de efeito na mente da imperatriz japonesa, embora apenas como resultado da insistência de sua família em parar de ser tão teimoso. Tirania de Aço capítulo 1096 discutindo os termos da rendição. Quando Itami finalmente voltou ao palácio, ela tinha muitos pensamentos em mente, tanto que permaneceu completa e totalmente silenciosa durante toda a jornada de volta. Uma vez dentro da grande residência, ela agradeceu a Christopher pelo passeio e permitiu que o menino levasse sua mãe e irmã ao refeitório para uma boa refeição. A própria Itami tinha assuntos mais importantes para cuidar, e depois que um membro da equipe de Berengar a conduziu até a sua localização, ela se viu olhando para uma porta trancada que levava ao escritório do Kaiser. Evidentemente, a recepcionista havia ido para casa passar o dia, a julgar por sua falta de presença. Sem considerar o que o Kaiser poderia estar fazendo, Itami bateu repetidamente na porta, até que foi aberta por uma beleza de cabelos dourados que Itami reconheceu como uma das esposas de Berengário. Adela olhou para a imperatriz Albina com uma pitada de surpresa antes de permitir sua entrada na sala. Só depois de entrar no escritório Itami viu que Berengário estava discutindo com duas de suas esposas. Adela não era a única mulher presente. Havia também a misteriosa megera de cabelo loiro morango que estava de pé sobre a mesa onde um mapa estava esparramado enquanto vestia o que era claramente um uniforme de estilo militar. Lind sorriu ao ver Itami entrar, enquanto Berengar franzia a testa. Ele claramente havia perdido a noção do tempo, porque no momento em que viu a imperatriz japonesa entrar em seu escritório, ele falou com um tom bastante severo em sua voz. Você não deveria estar em uma turnê agora. Parcialmente ofendida com o comentário insensível, Itami cruzou os braços sob os seios volumosos e olhou para o homem antes de fazer uma das inúmeras perguntas que atualmente atormentavam sua mente. Eu sabia que você estava tramando alguma coisa. Você me mandou em um passeio por sua capital enquanto você se senta aqui e se esconde nas sombras com duas de suas mulheres. Diga-me uma coisa, o que você está tentando fazer? Surpreendentemente, não foi Berengário quem falou, mas Lind quem falou em japonês perfeito enquanto insultava a imperatriz estrangeira por seu comportamento rude. Nós lhe damos as boas-vindas em nossa casa, não poupamos despesas para mostrar nossa generosidade, e aqui está você, acusando meu marido de mau comportamento. Eu teria pensado que depois de um dia agradável em nossa terra natal você se sentiria mais agradável, mas agora está claro para mim que você é uma mulher impulsiva e excessivamente emotiva cuja natureza é de conflito. No momento em que Lind estava prestes a continuar repreendendo Itami, Berengar levantou a mão e a silenciou. Ele então falou na língua nativa da imperatriz japonesa enquanto lutava para manter suas maneiras. Se, mesmo depois de tudo que fiz por você, você ainda não consegue encontrar dentro do seu coração para me ouvir, então talvez eu deva apenas enviar você e sua família de volta ao Japão. Tenho certeza que o novo Shogun será mais do que perdoando a respeito de sua fuga de seu cativeiro. A ideia de ser enviado de volta para a prisão daquele traidor foi o suficiente para finalmente calar a boca de Itami. Ela baixou a cabeça enquanto cerrava os punhos de raiva, como se quisesse dizer mais, mas não pudesse. Depois que ela se acalmou e sua postura mudou para um estado mais submisso, Berengário finalmente fez seu discurso. Você pergunta o que estou tramando. Já lhe ocorreu que eu nunca quis uma guerra com você para começar? Muitos dos meus homens perderam suas vidas por causa do seu ego. Como resultado, pretendo sentar e fazer nada para o restante deste conflito. Daqui em diante,
A estratégia alemã é bloquear o território japonês e permitir que o chamado shogunato de Shiba desmorone sobre si mesmo. Naturalmente, vamos bombardear os meios de produção militar do Japão, enquanto enviamos panfletos de propaganda para convencer o homem comum a pegar em armas contra seu novo ditador. Se você quiser cooperar, prefiro que declare publicamente sua rendição, para que seus cidadãos saibam que você não é de fato histérico, mas foi removido à força de seu cargo porque tinha em mente os melhores interesses da nação japonesa. Com a ajuda de minhas esposas aqui, posso atribuir todas as más ações que já ocorreram sob seu reinado ao general Shiba. Aos olhos da Alemanha e do Japão, você será visto como uma vítima das ambições de um louco, coagido a apoiar atos hediondos por meio de engano e intimidação, apenas para ser detido quando se mantiver firme e declarar basta. Este é um conto fácil o suficiente para girar. Afinal, Shiba está ao seu lado desde o início de suas conquistas, não é mesmo? O assassinato da dinastia anterior, as invasões da Coreia, Filipinas e Bornéu, os massacres de civis desarmados em áreas ocupadas e a escravização de seus súditos conquistados. Tudo isso pode ser apagado de sua responsabilidade. Claro que você é livre para não participar deste meu esquema aí. Se decidir fazê-lo, poderá encontrar um pequeno terreno em um de meus afluentes, onde você poderá viver o resto de sua vida no exílio. No entanto, seu nome será arrastado para a lama e seu legado será de tirania, que acabou resultando em anarquia. Ao ouvir tudo isso, Itomi só pôde sentar-se no assento mais próximo e pensar na proposta. Embora muitos desses atos hediondos tivessem ocorrido sem seu conhecimento, era fato que eles haviam acontecido sob seu reinado. Mesmo que ela tenha punido os perpetradores, os crimes que eles cometeram seriam para sempre uma marca negra em seu legado. A essa altura, ela não poderia retornar ao Japão e recuperar seu trono sem o apoio de Berengário, e se isso significasse se render, o que ela já havia planejado fazer, antes que Shiba usurpasse sua posição, ela não via razão para recusar. Mesmo que ela suspeitasse de cada palavra que Berengário dissera. Assim, Itomi não pôde deixar de suspirar ao ceder às exigências de Berengário. Muito bem, anunciarei minha rendição sempre que você achar melhor. Embora eu ainda não confie em você, tenho que admitir que você é a minha única esperança de recuperar meu trono. Então acho que não tenho escolha a não ser jogar junto com você. Seus esquemas. Menor.com Berengar sorriu ao ouvir isso e rapidamente tirou um documento, que entregou a Itami. A beldade albina deu uma olhada e pôde dizer imediatamente o que o documento inteiro envolvia. Ela leu cuidadosamente cada detalhe, sabendo que os termos apresentados neste tratado mudariam para sempre o destino do Japão. Os termos eram os seguintes: 1. O Império do Japão assume toda a responsabilidade por causar a guerra ou instigar a violência no subcontinente indiano com a intenção de causar baixas alemãs. 2. O Império do Japão deve pagar reparações à Alemanha pelo custo da guerra e pelo sofrimento sofrido pelo Reich. 3. O Império do Japão reconhece a independência da dinastia Joseon e devolve todas as suas terras que possuía antes da ocupação japonesa. 4. O Império do Japão concorda com o Império Alemão, apreendendo todos os bens de guerra japoneses remanescentes. 5. As forças armadas japonesas devem doravante ser reestruturadas nas forças de autodefesa japonesas e limitadas ao número necessário para manter a ordem dentro do país. Eles também serão equipados apenas com equipamentos adquiridos do Império Alemão. 6. O Império do Japão concordará com a ocupação alemã e a reeducação de seu país e de seu povo pelo tempo que for necessário. Como resultado, o Império Alemão cuidará dos assuntos internos e externos do Império do Japão durante sua ocupação. 7. O Império do Japão está proibido de conduzir pesquisas de armas. O Império do Japão reconhece que o equipamento fornecido às recém-formadas forças de autodefesa japonesas pelo Reich é avançado o suficiente para lidar com quaisquer ameaças que possam encontrar. Além disso, a única razão pela qual eles desenvolveriam armas aprimoradas é iniciar outra guerra com o Império Alemão. 8.
A imperatriz Itami Ryu permite que sua família seja levada para Kufistene para viver como hóspedes do Reishi perpetuamente. 10. O Império do Japão cederá o controle das Filipinas ao Império Alemão. 11. O Império do Japão reconhecerá a propriedade da Alemanha do Novo Mundo e seus territórios na Australásia, Oceania e Ásia. Itami ergueu os olhos da lista de exigências e franziu a testa. Havia muitas coisas contra as quais ela queria argumentar, mas não estava em posição de fazê-lo. Assim, ela suspirou pesadamente antes de devolver o documento ao Berengário. Com um tom derrotado na voz, ela falou as palavras que sabia que Berengar entenderia. Vai Victis. Muito bem, vou assinar o seu tratado como está. Ao ouvir isso, Berengar assentiu 3 vezes com um largo sorriso no rosto, antes de discutir seus planos para a rendição de Itami. Você assinará esse tratado em 15 dias, na Baía de Tóquio, no convés do SMS Berengar, que é meu encoraçado pessoal. Tenho certeza de que você entende o significado disso. Embora fosse verdade que Itami havia investido na construção de Tóquio, que normalmente não existiria por vários séculos, ela ainda não havia mudado sua capital de Yankyo para a cidade incipiente. No entanto, o significado deste local veio de sua vida passada, onde o Império do Japão se rendeu aos Estados Unidos da América a bordo do USS Missouri na Baía de Tóquio. Em outras palavras, Berengário estava reencenando essa cena como uma forma de transmitir seu ponto de vista. Apesar de achar isso uma humilhação completa e absoluta, Itami abaixou a cabeça e concordou com essa estipulação, sabendo muito bem que não tinha como resistir. Tirania de Aço capítulo 1097 Rendição ao Reishi. 2 semanas se passaram, enquanto Itami e sua família viviam no palácio do Kaiser. Embora Berengário se esforçasse para deixar seus convidados confortáveis, Itami ainda se recusava teimosamente a acreditar que suas intenções eram genuínas. Assim, ela continuou amuada e esperando o temido dia em que teria de anunciar publicamente sua rendição ao Reishi. Eventualmente, a imperatriz japonesa embarcou em um avião, ao lado do Kaiser. O destino era a Baía de Tóquio, onde estava localizado o Cist Carrier Strike Group. Depois de algum embaralhamento, Berengar e Itami embarcaram no SMS Berengar, que não era mais um navio de guerra da classe Linde, mas um dos mais novos designs. Itami recebeu seus próprios aposentos privados, onde foi vestida com o traje tradicional da imperatriz do Japão, que o Reishi havia fornecido para ela. Uma equipe de profissionais que a fez parecer tão bonita quanto humanamente possível fez sua maquiagem e cabelo até que ela fosse praticamente uma deusa viva. Quanto a Berengário, ele estava vestido com sua regalia imperial preta e dourada, com todas as medalhas que ele havia concedido a si mesmo por suas várias façanhas em batalha nos últimos anos. Ao lado dele no convés do SMS Berengar estavam vários oficiais de alto escalão do Império Alemão, incluindo o general Feldmarschall Adelbrand von Salzburg e o chanceler Otto von Grass, que agora estava se aproximando da idade de se aposentar. Itami entrou no convés em sua aparência mais deslumbrante e, ao fazê-lo, surpreendeu todos os presentes, incluindo Berengar. Seu cabelo branco como a neve estava amarrado em coques duplos, enquanto ainda caía na nuca. As pontas de sua franja e cabelo foram cortados sem corte para a ocasião, que acompanhavam perfeitamente seu rosto em forma de coração. Itami tinha uma expressão estoica no rosto enquanto caminhava em direção ao centro do navio onde Berengar se opunha a ela. Os dois monarcas assentiram silenciosamente antes de ambos assinarem o Tratado de Paz. Assim que acabou, Itami se ajoelhou e fez uma reverência a Berengar em sinal de submissão. Embora o evento tenha sido curto, foi amplamente filmado e fotografado para ser usado em materiais de propaganda. Dentro de uma semana, os aviadores estariam chegando ao continente japonês, mostrando a capitulação da imperatriz japonesa ao seu mestre alemão. Uma vez que as câmeras não estavam mais presentes, Itami se levantou e fez uma careta antes de fazer uma observação amarga ao homem que havia derrotado a cada passo. Você deve estar extremamente feliz consigo mesmo por ter uma linda japonesa como eu se curvando a você de forma tão submissa.
Apesar da óbvia malícia enlaçada em suas palavras, Berengar sorriu e rebateu a observação de Itami com sua própria declaração desavergonhada. Eu não vou mentir. Tem sido uma fantasia minha desde que me lembro. É uma pena que você exale uma energia tão masculina. Isso meio que arruinou tudo para mim. Agora, se houvesse uma mulher japonesa feminina mais apropriada como sua irmã ou mãe se submetendo a mim, então talvez eu ficasse mais emocionado com a perspectiva. Mas não podemos conseguir tudo o que queremos na vida. Itumi simplesmente zombou quando ouviu esse comentário. Ela não tinha palavras para a falta de vergonha de Berengário. No entanto, no momento seguinte, ele disse algo que a surpreendeu. Então, agora que terminamos com esse negócio feio, que tal irmos ao refeitório e comermos algo para o almoço? Os olhos sanguíneos da imperatriz japonesa examinaram Berengar cautelosamente para ver se ele tinha alguma intenção oculta. No entanto, para sua surpresa, pela primeira vez desde que ela realmente conheceu o homem, ele parecia bastante despreocupado. Naturalmente, ela não pôde deixar de perguntar por que esse era o caso. Você está sorrindo? Nas últimas semanas, desde que você me sequestrou pela primeira vez, eu não acredito que eu já tenha visto você sorrir dessa maneira. O que há? Ignorando a observação do sequestro, Berengar olhou para a ilha do Japão, onde o som de bombas detonando ecoou à distância. A Alemanha havia acabado de realizar seu último ataque aéreo nos céus do Japão, onde bombardearam toda a infraestrutura japonesa até o esquecimento. Ele respirou fundo antes de exalar com um sorriso animado no rosto. Depois de fazer isso, Berengário explicou a Itami por que estava tão feliz. Finalmente posso ficar tranquilo sabendo que a guerra chegou ao fim. Você sente isso? É o cheiro da vitória. Deste dia em diante, construirei uma nova era de ouro para o meu povo, uma segunda Pax Germania, uma que duram séculos. Todas as ambições da minha vida foram finalmente realizadas. A única coisa que resta na minha história é continuar a construir e expandir meu império para o poder supremo do mundo. Aquele que, sob minha orientação, resistirá ao teste do tempo. Claro, Shiba ainda precisa ser destronado, mas minhas tropas não estarão mais engajadas ativamente nas linhas de frente. Agora, que tal aquela refeição? Berengar já havia começado a se afastar no final de seu breve discurso, que deixou Itami completamente atordoada em silêncio. Foi só agora que ela percebeu que sabia muito pouco sobre quem realmente era Berengar von Kufstein, ou quais eram suas ambições de vida. Ele era um homem com duas vidas como ela, e ainda assim ela estava tão brava com ele por arruinar seus planos, que ela nunca parou para perguntar quem diabos era ele. Quer ela percebesse ou não, Itami começou a perseguir o homem onde ele a levou para o refeitório. Os dois sentaram-se à sua própria mesa, onde o resto da tripulação os manteve afastados. Houve rumores entre os marinheiros alemães sobre a imperatriz japonesa e o papel que ela desempenhou em todas as ações do Japão. A acreditar na mídia, que a maioria dos alemães considerava confiável, então Itami havia sido vítima das ambições de Shiba, um mero fantoche do louco que agora se recusava obstinadamente a se render. Assim, esses marinheiros não tinham animosidade em seus corações contra a bela Albina que supostamente corajosamente se posicionou contra Shiba, o que resultou em seu cativeiro. Itami não prestou atenção a nada disso, em vez disso ficou sentado em silêncio enquanto Berengar voltava da fila com um par de pirralhos e cervejas para eles consumirem à vontade. Quer Itami admitisse ou não, desde sua visita à barraca de comida nas ruas do Old District, ela se viciou no sabor da bratwurst. A dupla permaneceu em completo silêncio por algum tempo, antes de Itami fazer uma das muitas perguntas que ela tinha sobre a identidade de Berengar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Berengar ergueu os olhos de seu pirralho meio comido e engoliu o que restava em sua boca antes de acenar com a cabeça em aprovação. Caia-se. Ninguém aqui fala japonês mesmo. Menor ponto com Itami se arrastou em silêncio com um olhar bastante ansioso em seu rosto anterior por vários segundos antes de finalmente cuspir sua pergunta. Você é como eu, certo? Alguém que reencarnou de outro mundo.
O olhar de Berengar de repente ficou sério enquanto ele acenava com a cabeça em silêncio antes de dar outra mordida em seu cachorro. Depois de fazer isso, Itami exalou profundamente antes de fazer outra pergunta. Então, quem era você naquela vida passada? Você também era alemão? Ou simplesmente criou seu império como resultado de suas circunstâncias? Berengar tomou um gole de sua cerveja antes de responder a essa pergunta de uma forma que também não esperava. Essa vida não tem mais sentido para mim. No entanto, como você está curioso, vou lhe dar um breve resumo. O mundo de onde vim era semelhante ao que nos encontramos agora, com algumas pequenas diferenças na história antes de minhas ações que deixaram sua marca para sempre neste mundo. Eu vim de um futuro distante e vivi uma vida sem sentido, antes de morrer tragicamente em alguma terra estrangeira, onde eu nunca deveria ter estado em primeiro lugar. Quando reencarnei neste mundo, eu era um tolo doente, que estava à beira da morte. Ao contrário do que você pode acreditar, as coisas não foram fáceis para mim. Ninguém me levava a sério, e meu próprio irmão estava constantemente tramando minha morte. Pior ainda, rapidamente fiz inimigos com homens muito mais poderosos do que eu. A única coisa que me manteve viva durante aqueles dias foi o olhar atento de Lindy, que foi capaz de detectar e eliminar qualquer ameaça secreta à minha existência. Se não fosse por ela, eu teria morrido pela segunda vez antes de conseguir realizar algo significativo. Essa reviravolta surpreendeu Itami. Ela não esperava que Berengário desistisse de sua vida passada tão facilmente. Deus sabe que seu próprio passado a assombra até hoje. E ela foi rápida em perguntar sobre isso por causa de sua própria saúde mental. Então você não se arrepende de sua vida passada? Você não deixou ninguém para trás? Berengar zombou enquanto dava uma última mordida em seu pirralho antes de responder a pergunta de Itami com um pouco de desdém em seu tom. Meu único arrependimento daquele mundo é não ter conseguido dar aos meus pais os netos que eles sempre desejaram. Além deles, não tive mais ninguém na minha vida. Sem amigos, sem esposa, sem filhos, absolutamente nada. Ninguém além de meus pais deu a mínima para eu ter morrido tão miseravelmente. Posso garantir isso a você. Itami ficou totalmente perplexo com o fato de o homem com quem lutou por tantos anos ter uma história tão lamentável. Ela não pôde deixar de conectar pontos que não existiam em sua própria mente enquanto expressava essa conclusão em voz alta. Então é por isso que você construiu um império. Você sentiu que viveu uma existência sem sentido e tentou compensar isso nesta vida. No entanto, a resposta de Berengar foi totalmente fora das expectativas de Itami. O homem caiu na gargalhada, como se o que Itami tivesse dito fosse a piada mais engraçada do mundo. Essa resposta naturalmente fez com que todos no refeitório olhassem para ele com uma pitada de curiosidade em seus olhos. Assim que Berengar se acalmou, ele quebrou completamente as expectativas de Itami. De jeito nenhum. Você sabe, quando entrei neste mundo pela primeira vez, estava totalmente satisfeito em viver uma vida pacífica nas propriedades de minha família, passando meus dias garantindo que o baronato se tornasse próspero e talvez me casando com uma boa garota para ter uma família pequena. Mas, por alguma razão, as pessoas continuaram tentando me matar. Primeiro, foi meu irmão, que conspirou com meu senhor, e o bispo de Innsbruck para me matar. Então, depois de sobreviver às tentativas deles, o papado tentou me condenar como herege. Então respondi criando a Reforma Alemã, que acabou levando à destruição da Igreja Católica. Antes que eu percebesse, eu tinha um exército que continuava crescendo em tamanho e havia conquistado o território para apoiá-lo. Continuei subindo na hierarquia da nobreza a cada grande vitória até que acabei como imperador de todos os alemães. Eu não planejava me tornar o Kaiser do maior império do mundo. Fui forçado a isso como um meio de garantir minha própria sobrevivência. A cada vitória que passava, minhas ambições cresciam e, eventualmente, acabei com tudo o que você vê hoje. Quando se trata de meus esforços de colonização, isso começou simplesmente porque eu queria comer panquecas de batata e chocolate. Literalmente, por nenhuma outra razão.
Itami olhou para Berengário como se ela estivesse olhando para uma pessoa totalmente diferente daquela que ela pensava conhecer. Ela não conseguia imaginar que nada disso fosse verdade. Este homem estava dizendo seriamente que se tornou o imperador mais poderoso do mundo não por sua própria ambição, mas como uma resposta a ações que estavam completamente fora de seu controle. Se a nobreza e o papado tivessem deixado Berengário em paz, como seria este mundo? A imperatriz japonesa teve um súbito desejo de amaldiçoar quem quer que fosse o idiota que primeiro decidiu foder com Berengar. Havia muito mais perguntas na mente de Tami agora que ela havia aprendido sobre as origens de Berengário. Ela pensou que suas perguntas iriam confirmar o que ela já sabia ser verdade sobre este homem e sua personalidade. Em vez disso, ela agora sentia como se toda a sua existência neste mundo tivesse se tornado uma piada completa e absoluta. Naturalmente, ela tinha muito mais perguntas, que pretendia fazer agora que tinha algum tempo a sós com Berengário. Tirania de Aço capítulo 1098 Discutindo o passado parte 1 Berengar sentou-se ao lado de Tami no refeitório do SMS Berengar. Depois de terminarem os pirralhos e as cervejas, Berengário trouxe outra rodada para continuarem a conversa. Uma vez sentado, Berengar entregou a cerveja gelada à imperatriz japonesa, que ela engoliu com facilidade. Itami mostrou-se muito interessado no passado de Berengário, um assunto que o próprio homem não queria discutir mais do que o necessário. Com seus olhos sanguíneos perscrutando profundamente a alma de Berengar, Itami fez a próxima pergunta em sua mente. No entanto, ela não o fez em sua língua nativa, mas em inglês americano. Então, você fala inglês? Berengário não hesitou em acenar com a cabeça enquanto falava as palavras de uma língua que, em muitos aspectos, ainda não existia. Embora o inglês fosse uma língua falada nas Ilhas Britânicas, era uma forma primitiva e reconhecível por falantes modernos, como os dois monarcas. Pela primeira vez em quase 15 anos, Berengário se viu falando a língua de sua vida passada, com um sotaque semelhante ao que fizera naqueles dias. No entanto, apesar de um sotaque semelhante, o tom de Berengar eram muito diferentes dos de sua vida passada e, como resultado, Itami não conseguia identificar que ele era, de fato, o homem que ela amava. Naturalmente, ela teve o mesmo problema, pois os dois conversavam em um idioma avançado que não deveria pertencer a este mundo. Na verdade, eu cresci em um país que falava a língua inglesa, uma pena que a variante da língua deste mundo provavelmente nunca se desenvolverá na forma que eu conheço tão bem. Não depois da germanização em curso das Ilhas Britânicas. Itami olhou para Berengar com uma pitada de curiosidade em seu lindo rosto, enquanto ela rapidamente perguntou o que exatamente o homem quis dizer com suas palavras. O que você quer dizer? Berengário sorriu ao contar sua história da grande cruzada contra a nação alemã. Bem, como você provavelmente sabe, os ingleses eram católicos quando os encontrei pela primeira vez. Como discutimos anteriormente, quase imediatamente tive dificuldades com a Igreja Católica ao entrar neste mundo. O papado. Eventualmente, uma grande cruzada foi declarada contra o Império Alemão logo depois que eu fundei. Ao fazê-lo, todos os principais reinos europeus se uniram contra mim. Os ingleses estavam entre eles. Em uma tentativa bastante tola de assumir o controle do que você conhece como o Canal de Suez, cuja construção eu havia acabado de terminar, o rei da Inglaterra marchou com seu exército para a península do Sinai, onde foram totalmente massacrados por minhas forças. Como resultado, naveguei para o reino da Inglaterra e destronei o sucessor do rei caído e, ao fazer isso, coloquei-me como administrador até o momento em que meu filho Lucas atingir a maioridade para se tornar o próximo rei da Inglaterra. Atualmente, a Inglaterra não passa de uma marionete do Reich, assim como todos os meus vizinhos. A maioria terá um membro da minha dinastia em seu trono dentro de uma geração ou duas. Como a rede de espionagem de Itami não era tão avançada quanto a de Berengar, ela na verdade tinha informações muito limitadas sobre sua ascensão ao poder e, portanto, a maior parte do que ouvia do próprio homem eram informações novas. Ela foi rápida em interrogar o homem sobre como ele havia realizado tanto durante sua breve vida neste mundo.
Você está dizendo que todos os seus vizinhos são seus fantoches. Como você conseguiu fazer isso? Berengar tomou um gole de sua cerveja com um sorriso presunçoso no rosto enquanto discorreu sobre sua política diplomática nos últimos 15 anos. É uma história longa e bastante complicada, mas, para resumir, legalizei essencialmente a poligamia e, por meio de casamentos comigo mesmo ou com meus herdeiros em potencial, assegurei os tronos da maioria dos reinos europeus para minha dinastia ou ramos cadetes que serão formados nas próximas décadas, especialmente após a cruzada onde a maioria dos monarcas anteriores morreram em batalha. Não é apenas a Inglaterra, o Império Ibérico um dia se espalhará pelo norte da África durante o reinado de meu filho Gazi. Sob o governo de meu filho Alexandros, os bizantinos conquistarão o leste até chegarem às fronteiras da Índia. Da Índia, meu filho bastardo com sua princesa herdará o trono de seu tio. Suas fronteiras já alcançam as do Império Majapahit onde meu filho com sua princesa sucederá seu avô. Você poderia dizer que passei os últimos 15 anos garantindo que minha linhagem governe desde as costas ocidentais do Novo Mundo até as fronteiras ocidentais da China. A única região desta terra onde é improvável que meus descendentes reinem como soberanos é o Nordeste da Ásia. Atrevo-me a dizer que China, Coreia e Japão estão fora da minha esfera de influência. Itami mal podia acreditar no que estava ouvindo. Este homem pretendia seriamente unir o mundo com sua linhagem. Pelo que parece, os descendentes do Kaiser Berengar von Kufstein um dia governariam todo o oeste da China. A ideia era realmente ousada, e Itami teve que admitir que o fato de Berengar ter planejado esse resultado por mais de uma década era realmente impressionante. Se ao menos Berengário não fosse tão mulherengo, então talvez ela também pudesse ter se apaixonado por ele. No entanto, Itami duvidava que algum dia seria capaz de compartilhar o homem que escolheu nesta vida para ser seu parceiro e, portanto, tanto quanto ela respeitava Berengar por sua capacidade de manipular o mundo ao seu redor, ela também tinha um forte senso de desdém. Menor ponto com aos olhos de Itami, não havia nada mais belo e romântico do que uma relação amorosa monogâmica, e Berengar era o que havia de mais distante desses ideais. Ainda assim, todos os dias ela testemunhava como a família do Kaiser estava feliz. Ela sentia suas convicções sendo desafiadas. Isso acabou forçando Itami a suspirar pesadamente e beber de sua cerveja antes de fazer a Berengar uma pergunta muito mais pessoal. Ok, eu entendo seu raciocínio para um estilo de vida polígamo. É uma arma política que você usou para afirmar sua autoridade sobre todos os principais reinos e impérios do mundo. No entanto, seja honesto comigo, não há como você amar todas suas mulheres igualmente, certo? Berengar simplesmente riu ao ouvir isso e tomou outro gole de sua cerveja antes de responder às afirmações de Itami. Pela primeira vez desde que ela conheceu o homem, ele sorriu para ela da mesma forma que fazia quando estava perto de sua família. Embora Itami soubesse que era porque o homem estava refletindo sobre suas memórias, ela ainda achava a expressão calorosa em seu rosto mais atraente do que ela queria admitir. Depois de pensar por algum tempo em sua resposta, Berengário soltou um suspiro pesado antes de pronunciar as palavras em seu coração. Você faz uma pergunta interessante. É possível para um homem amar 10 mulheres igualmente? São mais superficiais do que os que tenho com minhas legítimas esposas, e mesmo meus relacionamentos com minhas esposas variam em intensidade entre as 4. Estaria mentindo se dissesse que minhas relações com a princesa Azteca, a rainha do Kanato da Crimeia, a princesa do Império Majapahit e a princesa indiana eram equivalentes às que tenho com a Lindy ou a dela. Na verdade, nesses cenários, nossos sentimentos um pelo outro são mais parecidos com atração mútua e amizade do que amor romântico real. Afinal, eu só tenho tanto tempo no mundo e, como governante do maior e mais poderoso império do mundo, minha capacidade de passar tempo com meus entes queridos é severamente limitada. Apesar de tudo isso, ainda cuido dessas mulheres e filhos que temos juntos da maneira que um marido deve fazer. Então, no final das contas, desde que todos estejam felizes, não vejo razão para não ter tantas mulheres ao meu lado.
Itami mordeu o lábio em frustração quando ouviu isso. Ela honestamente não esperava que Berengar admitisse abertamente que seus sentimentos eram distribuídos de forma desigual entre suas muitas mulheres. Assim, ela foi compelida a fazer a pergunta que imediatamente surgiu em sua mente. Então você não acredita em almas gêmeas? Berengar simplesmente sorriu e balançou a cabeça antes de responder a Itami em um tom bastante gentil. Oh, muito pelo contrário, eu tenho uma alma gêmea. Ela esteve lá para mim a cada passo do caminho desde que entrei neste mundo, quase como se estivesse esperando por mim durante todas as minhas 2 vidas que antecederam nosso primeiro encontro. Como mencionei anteriormente, se não fosse por ela, eu provavelmente teria uma morte horrível há muito tempo. Há uma outra mulher que fui obrigado pelo destino a conhecer e amar. Infelizmente, não passamos muito tempo juntos e não faz muito tempo que nosso relacionamento começou. Ela vive em um mundo totalmente diferente, e nossos reencontros sempre duram pouco. Uma vez por mês, viajo pelo mar para visitá-la. No entanto, só posso ficar no fim de semana antes de voltar para minha casa. Parecia haver uma expressão de desejo no rosto de Berengário, algo que também nunca tinha visto antes. O homem tinha 10 mulheres no total, várias das quais nem moravam com ele. Mas essa mulher havia tocado sua alma de tal maneira que só de pensar nela lhe causava uma dor visível. Naturalmente, Berengário estava se referindo a Brynhilda. Desde o momento em que conheceu a Valquíria e soube que ela era a razão pela qual ele foi trazido a este mundo, ele sentiu uma profunda conexão pessoal com a beleza madura. No entanto, ele nunca informaria a Itami sobre isso. Até onde Berengário sabia, a imperatriz japonesa nunca havia feito contato com os deuses e acharia sua história sobre o acasalamento com uma valquíria totalmente inacreditável. Se ela pensasse que ele estava mentindo sobre tal coisa, poderia desconsiderar tudo o que ele tinha desde que se conheceram e, assim, desfazer semanas de progresso diplomático. Itami examinou de perto a dor no rosto de Berengário enquanto ele falava breve e enigmaticamente sobre essa misteriosa mulher que ela ainda não conhecera. Era quase a mesma sensação de agonia que ela suportava depois de ficar tanto tempo longe de Julian. Assim, ela instintiva e silenciosamente agarrou a mão do homem para confortá-lo. Algo que Berengário nem percebeu, pois estava perdido em seus pensamentos. Tirania de Aço capítulo 1099 discutindo o passado parte 2 depois de falar brevemente sobre o passado de Berengário e seus relacionamentos. O homem tinha algumas perguntas próprias para a imperatriz japonesa, que ele rapidamente discutiu na tentativa de se afastar de suas próprias memórias. Então, eu lhe contei sobre mim. Agora é hora de você retribuir. Não estou muito curioso sobre quem você foi em sua vida passada. Como eu disse antes, essa vida não tem mais nenhum significado para mim, e se estou sendo honesto, você deveria seguir em frente também. O que eu quero saber é como no meio do Japão medieval, uma mulher de todas as pessoas, chega ao topo e se torna imperatriz. Naturalmente, já conheço todos os detalhes sujos. Afinal, minha esposa Lindy passou os últimos 15 anos criando a agência de inteligência mais avançada do mundo. Mas quero saber de você. O que o levou a construir um império? Foi a morte do seu pai? Eu acho que não. Você claramente mostrou sinais de avanço no território de seu pai e se preparando para a guerra muito antes do shogunato Ashikaga ameaçá-lo. Itami ficou completamente e totalmente chocado com esta revelação. Ela não fazia ideia de que, durante todo esse tempo, Berengário sabia tanto sobre ela. Foi honestamente impressionante o quão longe sua rede de inteligência se espalhou em um período tão curto de tempo. Isso foi algo que ela falhou totalmente em realizar por conta própria e foi uma grande razão por que os alemães a derrotaram tão profundamente. Depois de pensar por algum tempo em sua resposta, Itami tomou outro gole de cerveja antes de responder a pergunta de Berengar em um longo discurso. Suponho que, se você deve conhecer minhas ambições para criar o Império do Japão, teria que voltar à minha vida passada. Veja, meu avô era um veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele lutou no exército imperial japonês e me disse muitas histórias da guerra crescendo. De muitas maneiras,
Você poderia dizer que ele inspirou minha escolha de carreira naquela vida. Infelizmente, morri miseravelmente antes de deixar minha marca no mundo ao meu redor e reencarnei no corpo de uma adolescente durante os anos do Shogunato Ashikaga. Ao contrário de você, nunca estive realmente contente com minha posição na vida. Meu pai nesta vida foi Itomi Yasutani. Ele era um nobre menor na versão deste mundo do Japão feudal. O homem falhou completamente em gerar um filho e, como resultado, ele foi especialmente duro comigo enquanto crescia, onde me forçou a ser criado como um menino. Quando eu tinha 13 anos, sofri um grave traumatismo craniano em um acidente de treinamento e, quando finalmente acordei, de repente tive lembranças de outra vida. Quando finalmente percebi que era uma adolescente no Japão feudal, sabia que meu destino seria pior que a morte. Veja, meu pai engravidou uma de suas concubinas, e eu temia que ela lhe desse um filho. Se ela o fizesse, eu não seria mais seu herdeiro e sofreria o mesmo destino humilhante que todas as jovens sofrem neste mundo medieval. Ou seja, me casar com algum velho gordo bastardo para viver o resto da minha vida miserável em um casamento sem amor. Assim, para evitar um destino tão terrível, decidi me tornar útil e comecei a desenvolver os sistemas agrícolas das terras de meu pai. Não foi uma tarefa fácil. Quando jovem, ninguém levava minhas sugestões a sério, e fui forçada a fazer amizade com um dos velhos camponeses da aldeia que tinha algum senso de antiguidade nas terras de meu pai. Foi só depois que esse velho se aproximou de meu pai com minhas ideias, como se fossem dele, que meu pai se interessou por elas. Claro, o velho camponês morreu logo depois, mas ele foi útil o suficiente para enganar meu pai para que implementasse meus projetos em seu território. Os 9 meses seguintes foram bastante estressantes. Rezei aos deuses todas as manhãs e todas as noites para que esta criança nascesse uma menina. Enquanto isso, meu pai começou a desenvolver suas terras com minhas invenções. Em pouco tempo, ganhamos uma quantidade considerável de riqueza, onde manipulei o ferreiro da aldeia para fabricar mosquetes e canhões, que foram apresentados ao meu pai, que imediatamente se interessou por eles. Minha esperança era que, quando herdasse as terras de meu pai, eu tivesse um exército pronto para a guerra. 9 meses se passaram e parece que os seus tiveram pena de mim, pois a concubina de meu pai faleceu ao dar à luz seu filho, que acabou por ser um natimorto. Com a morte de sua concubina mais amada e de seu filho ainda não nascido, meu pai ficou extremamente deprimido. Ele frequentemente se trancava na solidão por longos períodos de tempo. Quando ele finalmente se revelou, tornou meu treinamento habitual muito mais difícil, como se quisesse descontar suas frustrações em mim por ter nascido menina. Eventualmente, ele perdeu o interesse na governança de nossas terras e deixou a maior parte de suas responsabilidades para minha mãe, que ficou mais do que feliz em implementar minhas invenções para o bem da prosperidade e segurança contínuas dos clãs Itami. Claro, isso só atraiu os olhos avarentos daqueles que estão no poder e, em alguns anos, o shogunato Ashikaga enviou seus lacaios para se apoderar de nossa riqueza. Um imposto que só se aplicava ao clã Itami. Que piada do caralho. Quero dizer, honestamente, eles não poderiam inventar uma desculpa mais razoável para saquear nossos cofres. Como você aparentemente já sabe, meu pai se recusou a ceder às exigências deles e acabou tendo uma morte miserável na batalha que se seguiu. Se você me perguntar, ele estava procurando uma maneira de morrer com honra desde que sua concubina e filho faleceram. Com a morte do velho bastardo, reivindiquei meu lugar de direito como seu herdeiro, e usei a morte de meu pai nas mãos do shogunato Ashikaga para guerrear contra eles. Na verdade, eu realmente não me importava que meu pai tivesse falecido. Afinal, ele nunca foi verdadeiramente uma figura paternal para mim. Nem mesmo minha mãe sofreu sua morte por mais tempo do que o socialmente aceitável. Embora meu pai nesta vida não passasse de um estranho que cuidava de mim, formei um vínculo com Mibu-san e Momo, que agora aceito como minha mãe e irmã de verdade. Menor ponto com quanto ao que viria a seguir, reuni aqueles que haviam sido oprimidos pelo shogunato Ashikaga e comecei minha rebelião. Se você quer saber por que insisti tanto em construir um império neste mundo,
Tem a ver com meu avô mencionado em minha vida passada. Se há uma coisa que se pode dizer sobre meu avô é que ele sempre lamentou a queda do Império Japonês. O que substituiu o Império do Japão era uma sombra de seu antigo eu, até onde ele sabia. Assim, usei meu novo poder para construir esse mesmo império neste mundo. As coisas estavam indo bem até que descobri que havia outra pessoa como eu do outro lado do mundo. Você poderia dizer que entrei em pânico quando soube de sua existência e, em meu estado de paranoia, acreditei que só poderia haver um de nós. Então fiz o que faço de melhor. Travei guerra contra meus vizinhos na tentativa de reunir recursos para poder industrializar meu incipiente império. Teria funcionado perfeitamente se você não se intrometesse constantemente em meus assuntos como o incômodo que você é. No final, você provou que eu estava certo. Nesta guerra, você destruiu completamente meu império e as ambições de minha vida. Então, suponho que devo parabenizá-lo por isso. Berengar ouviu silenciosamente toda a história de Itami com toda a sua atenção. No entanto, no final, ele foi forçado a discutir com ela sobre suas últimas palavras. Eu nunca teria sido compelido a lutar com o seu império, se você não enviasse tropas e recursos para a Índia para causar baixas alemãs. Você só pode culpar a si mesmo por como as coisas aconteceram. Depois de ouvir isso, Itami mordeu o lábio em frustração. Obviamente, ela sabia que esse era o caso, mas ainda tinha dificuldade em deixar ir. Quase 10 anos de esforço, e agora tudo foi pelo ralo. O Império do Japão nunca mais se ergueria, não com o tratado que Berengar lhe impusera. Se havia uma coisa pela qual ela poderia ser grata, era como Berengar o tratou a si mesmo e a sua família, mesmo depois de todas as suas ações. Ainda assim, a ideia de perder tudo depois de todo o seu trabalho duro deixou a beleza albina incrivelmente amarga. Berengar percebeu imediatamente esse fato e rapidamente mudou a discussão para algo mais alegre, na tentativa de evitar mais conflitos entre ele e a imperatriz japonesa. Então, suponho que você fosse um homem em sua vida passada. Sinceramente, não sei como teria reagido se a reencarnasse no corpo de uma adolescente. Esta observação teve o efeito exatamente oposto ao que Berengário pretendia. Itami instantaneamente lançou-lhe um olhar sujo, visivelmente ofendido por seus comentários. Ela levantou a voz quando começou a interrogar o homem sobre sua declaração. O que te faz pensar que eu era um homem na minha vida passada? Esta pergunta pegou imediatamente Berengário desprevenido, mas isso não o impediu de falar o que pensava, o que ele fez rapidamente com uma expressão confiante em seu belo rosto. Bem, quero dizer, para ser sincero, meio que explica muito sobre sua personalidade. Além do fato de que parecia haver uma pitada de lamento em sua voz quando você expressou a ideia de reencarnar no corpo de uma adolescente. A ideia de que você era um homem em sua vida passada explicaria sua personalidade excessivamente masculina. Uma coisa que notei em todas as nossas interações é que você é ambicioso, desagradável e completamente agressivo. Estes são apenas alguns, entre muitos outros traços que você tem que caracterizam uma natureza masculina. Sem ofensa, mas essas não são exatamente características que uma mulher normalmente possuiria, nem deveria. Então faria sentido se você fosse realmente um homem vivendo no corpo de uma mulher. A essa altura, Itami estava rangendo os dentes em desgosto enquanto as palavras escapavam por pouco de seus lábios, soando mais como um silvo do que uma declaração. Eu era uma mulher. Eu sou uma mulher. E sempre serei uma mulher. Como você ousa? Percebendo agora que suas suposições estavam incorretas e que ele havia dito algo bastante ofensivo, Berengário desviou o olhar da beleza albina e bebeu sua cerveja em silêncio. Se Tami tivesse sido um homem em qualquer uma de suas duas vidas, talvez ele tivesse se desculpado por seus comentários. Mas ela era uma mulher por completo, e se havia uma regra, um homem deveria seguir. Era que ele nunca deveria se desculpar com uma mulher, pois se o fizesse, ela esperaria que ele o fizesse toda vez que pensasse que ele estava errado. Assim, os dois monarcas sentaram-se em silêncio absoluto por algum tempo com uma atmosfera bastante estranha entre eles. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.